Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Vamos lá. Eu quero ministrar essa manhã a respeito de homens de Deus em dias difíceis. Essa palavra é motivada por uma pergunta que me foi feita ontem, na madrugada de sexta para sábado, já sábado. Um amigo meu, um pai, me perguntou por que Deus disse não. Nós cantamos que nosso Deus é o Deus do impossível, porque Ele é o El Shaddai, Ele tudo pode. Não há nada impossível ao Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, o seu ouvido não está entupido para que não possa ouvir a oração. Mas por que Deus nos diz não? Eu quero tomar emprestado a história de um homem chamado Jó. E a grande pergunta do livro de Jó é: até onde você é capaz de crer? Até quando você é capaz de crer? Diz assim, Jó, capítulo 1, verso 7 a 9, verso 11 também. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a resposta do inimigo das nossas almas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E continua assim a partir do verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. E desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E se tudo disser que não na tua vida? E se Deus disser não para você? Porque adorar a Deus quando tudo vai bem, quando Deus te enche de benefícios, te enche de alegria, quando você vê sorrisos ao seu lado, gente, isso não é nada difícil. Você exaltar a Deus quando tudo vai bem, isso é muito simples. Ímpios fazem isso. Gente que não serve a Deus, glorifica a Deus, quando as coisas vão bem. E aqui nós vemos um homem sendo acusado de adorar a Deus, porque tudo vai bem. Satanás diz assim: ele serve a Deus sem alguma razão. O Senhor beneficia ele é rico, ele tem uma família linda, ele tem filhas maravilhosas, ele está cheio de alegria. O Senhor protegeu ele com uma cerca, com uma proteção, o Senhor colocou em volta dele um escudo, ninguém pode tocar nele. Agora vai lá e tira tudo que ele tem, para ver se ele não vai te amaldiçoar. A pergunta do livro de Jó é: até onde você vai
para adorar a Deus. Porque tem gente que no primeiro probleminha diz assim, não quero mais. Não brinco mais, não louvo mais, não sirvo mais, não vou mais na igreja, eu não me encontro mais, eu não oro mais, eu também não vou jejuar mais. Então, vieram os sabeus, uma tribo do norte, e levaram os bois e as ovelhas. Veio um fogo do céu e queimou o rebanho do Senhor, de Jó. Vieram os caldeus e tomaram os camelos, e ele foi empobrecendo. É gente que só serve a Deus quando está rico. E quando está pobre, não serve. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: eu sei ter muito, sei ter pouco. Eu sei estar satisfeito em todas as coisas. Entendo muito em passando fome. E ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas tem gente que não, quando perde tudo, resolve tirar a sua própria vida. Eu já tratei de gente assim. Falou assim, já que eu não tenho dinheiro, eu vou me matar. E ele foi e se matou. É gente que desiste de tudo porque o Deus dele não é o Senhor. O Deus dele está fixado nos benefícios, está fixado quando tudo vai bem. Mas vem o pior aí, porque vem o vento do infortúnio, vem o vento da tragédia, e os filhos de Jó morrem. Eu fico imaginando o coração daquela mãe que perdeu 10 filhos. Ela vai dizer para Jó, como você é capaz de guardar a tua integridade com esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. Ele adorou a Deus, no meio de uma perda que só quem perde sabe o que é perder. É perder sonho, é perder esperança, é perder futuro. A gente olha para a Bíblia e pergunta assim, mas por que Deus então não me ouve? Abacuque 1:10, essa história é longa, mas eu peguei só o primeiro versículo de Abacuque 1. Advertência do profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? É o silêncio de Deus no meio das nossas dores. A gente aprende na escola bíblica, quando a gente é criança, novo convertido, alguém vai dizer, Deus diz sim, Deus diz não, e Deus diz espere, não é isso? Gente, falta uma coisa aí. Às vezes Deus não diz nada. Nada. Não há resposta. Não há resposta às nossas perguntas, não há resposta às nossas orações, não há resposta ao nosso clamor, não há resposta ao nosso jejum, e Deus não fala nada. Em Apocalipse capítulo 8, verso 1, diz assim, então fez-se silêncio. Imagina o silêncio de Deus. Imagina Deus ficar calado. Quanto mais você quer ouvir, é a voz do Senhor. A gente chega nas igrejas e pessoas dizem, não, porque Deus falou comigo, porque Deus me falou em sonhos, porque o Espírito Santo me falou, mas Ele não fala nada comigo. Deus se cala. Há um período na Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado de 400 anos de silêncio. Entre o profeta Malaquias, que é o final do Antigo Testamento, e o início do Novo Testamento, que é o nascimento de Cristo, há 400 anos em que Deus não fala nada. Nada. Entre a promessa de Deus a Abraão e a vinda do filho dele, Isaque, que era o filho da promessa, há 14 anos em que Deus não fala nada com Abraão. Porque Deus apareceu para Abraão em Ur dos Caldeus e diz, olha, larga a tua parentela, a casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás pai de nações. E ele vai. Gente, ele vai. E Deus para de falar com ele. Por que Deus não ouve quando eu clamo? Abacuque está vendo sofrimento, Abacuque está vendo dor, Abacuque está vendo a tragédia, ele está vendo a injustiça, ele está vendo desonestidade. Ele fala, Deus, eu estou clamando, e o Senhor não me responde.
Quando vira o capítulo 2 de Abacuque, ele recebe uma visão, ele sobe numa torre de vigília para ouvir, e Deus fala para ele só uma coisa. A única coisa que Deus fala para Abacuque é: o justo viverá por fé, e não por aquilo que ele vê. Não é pelas circunstâncias, porque a gente vive em busca de circunstâncias felizes, a gente vive em busca de felicidade. Mas Jesus, ele pega a nossa felicidade e ele vira do avesso, ele sobe no monte, é o monte das bem-aventuranças, uma concha acústica natural, de frente para o mar de Tiberíades, mar da Galileia, e ele fala: bem-aventurados ou felizes os pobres. Não, mas eu pensei que feliz era o rico. Sabe aquele milionário? Nossa, ele ganhou aquele dinheirão. Mas ele é muito feliz. Ele se deu bem. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram. Não, Deus. Bem-aventurados que riem, os que dão cambalhota de alegria, os eufóricos. Bem-aventurados os alegres. Não. Eu vou mudar aqui, deixa eu virar do avesso. Deixa eu pegar essa pirâmide de felicidade tua e eu vou jogar ela, vou inverter. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Não, humilde não. Bem-aventurados os orgulhosos. Como é que eu me orgulho das minhas vitórias, dos meus troféus, dos meus diplomas, da minha sabedoria. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Eles serão satisfeitos, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, quando você for insultado, perseguido, quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo o seguinte, que tem gente que está achando que a infelicidade é ruim, mas é justamente a infelicidade que mantém você perto de Deus. A infelicidade faz a gente esperar o céu. Quando a gente é muito feliz, a gente não quer ir para o céu não, gente. Quando a nossa vida tudo dá certo, eu tenho tudo, eu tenho um grana no bolso, eu tenho saúde, eu tenho uma família feliz, tudo dá certo no meu trabalho, ou no meu ministério, ou na minha vida, para que eu vou querer ir para o céu? Ou nada, eu quero ficar aqui. Eu não tenho esperança, não tenho expectativa do céu, porque a vida é doce demais, a vida é alegre demais, a vida é uma festa. Então para que o céu? Aliás, para que Jesus morreu na cruz? Não, Jesus, eu não quero ir para o céu não, eu quero ficar aqui mesmo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, a igreja ali sofre uma perseguição terrível, e vai sofrer. Tessalônica foi perseguida por Domiciano, por Adriano, imperadores terríveis. E ele prega a mensagem do Apocalipse. Ele pega a mensagem da escatologia. Ele fala, fiquem tranquilos, porque ao som da trombeta, no piscar de olhos, vocês serão arrebatados, vão se encontrar com o Senhor nos céus. Uma mensagem de o Senhor vai voltar, é uma mensagem que consola o coração de quem? De quem está sofrendo. Calma, que o teu sofrimento vai acabar. Calma, que o céu vai chegar. Nós estamos ansiando. Quanto mais a igreja sofre, mais vontade você tem de quê? De estar no céu. Lá no céu é um lugar onde as delícias do Senhor estão prontas. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e a mente do homem não conseguiu imaginar o que Deus preparou. Todo filme que você vê relato do céu é mentira. Todo filme. Qualquer filme que você vê assim, não, então o céu é assim, isso é mentira. Porque o olho não viu,
o ouvido não ouviu e a nossa mente não consegue imaginar o que Deus preparou para a gente. O céu é um lugar que é tão bom, tão bom, tão bom. Por exemplo, eu acho bom estar casado. É bom estar casado. Mas no céu há algo tão bom que no céu você não vai nem se casar. No céu a gente nem se casa, nem se dá em casamento. Mas meu Deus, tem algo melhor do que a minha florzinha, a minha esposa no céu? Tem, porque lá a gente não se casa, porque eu vou chegar no céu, primeiro, cadê ela? Cadê a pastora Fabíola, a pastora mais linda? Não, aqui você não se preocupa com isso. Porque Deus preparou algo que teu olho não viu, o teu ouvido não viu, e a tua mente não consegue entender. Existe gente que quando pede vitória, ganha fracasso. Jacó, ele queria muito ser abençoado. Desde que ele nasce, ele sabe o poder da bênção. Então ele compra o direito de primogênito do irmão, ele rouba a bênção do irmão, ele trabalha para ser abençoado. Aí no final ele encontra com Deus que quer ser abençoado. E Jacó ficou sozinho. Luta, a gente luta sozinho. Não adianta. O gigante filisteu vai aparecer. Você não adianta você querer, pastor, me ajuda. É você que vai ter que vencer. Os gigantes da sua vida, ninguém vai lutar por você. É você que vai ter que lutar por ele, é você que vai ter que vencer ele, não adianta. Enquanto você não se levantar para enfrentar, ele vai ficar lá zombando de você por 40 dias. Você sabe que 40 na Bíblia é um tempo. 40 anos, 40 dias de deserto, 40 anos no deserto, 40 anos de Moisés, de Midian, enfim. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Isso que significa Peniel, significa ver Deus face a face. Daí vinham alguns ministérios, o face a face, que a gente tem um encontro com Deus. E todavia minha vida foi poupada, ao nascer do sol atravessei o Peniel, mancando por causa da coxa. Deus me abençoa, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Ah, tu quer ser abençoado? Então toma, você vai ficar aleijado. Olha como é que a perspectiva da gente é diferente. Não muda, gente. Não muda a maneira da gente ver. Ele foi abençoado, mas ele mancou para o resto dos seus dias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a aparência está mostrando para a gente. Parece que ele é feliz, mas não é feliz. Esse homem foi aleijado na vitória. E Deus mostra que tem gente que é ungida de Deus que fica doente. Eliseu, segundo Reis, capítulo 13, verso 14, diz: esse homem Eliseu, esse é o cara da unção. Se você não sabe a história dele, eu prego aqui de vez em quando, porque eu gosto desse homem. Ele recebeu a porção dobrada do Espírito, que estava em Elias, que era o cara. Elias era o cara. Elias, gente, quando a Bíblia fala sobre o espírito de Elias, ele fala sobre isso apontando para João Batista. E Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu faz 20, dependendo de como você conta, 22 ou 24 milagres, dependendo de como a gente conta. Ungido fica doente? Fica. Morre? Morre. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, quando alguns israelitas sepultaram um homem, alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos olhos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. A unção estava nos ossos. A palavra de Deus diz que no dia da ressurreição, sabe quem vai me ressuscitar? Sabe quem vai te ressuscitar? O Espírito Santo de Deus que habita em você e que selou a tua vida para o dia da redenção.
Aquele homem chega em Jericó e joga sal na fonte da amargura da água, e a água de Jericó fica doce. A gente viaja para Israel e bebe de água lá, na fonte de Jericó. Ele faz flutuar o machado que afundou. Ele ressuscita o filho da sunamita. Ele também multiplica o azeite da viúva com os seus filhos. Mas ele ficou doente e sofreu. Você pode repetir comigo? Sofreu. Pode repetir com fé, diga sofreu. Ele sofreu da doença da qual ele morreria. Pessoas ungidas sofrem. Ungido de Deus também fica doente? Fica doente. Homem de oração, gente, passa por luta. Daniel 6:16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A gente conta a história para os nossos filhos. E a literatura bíblica infantil, cheia de desenhos e animações, ilustrações, mostra Daniel como um garotinho pequenininho, e ali o leão com a boca amarrada. Não é isso, não é isso. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele já tinha 90 anos. Imagina você servir a Deus por 90 anos. Aí no final da vida, sabe o que você ganha? Injustiça, falsa acusação. Te jogam dentro de uma cova para você ser devorado pelos leões. E aí, o rei que amava ele sabia que eles tinham ultrapassado os sátrapas, que nada mais era do que príncipes sábios, que ajudavam a governar, armaram contra Daniel, para Daniel ser acusado daquilo que era inocente. Ele estava orando a Deus e não era um sujeito, gente que ora sofre. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Gente, quando o anjo aparece para esse homem, no capítulo 10, alguém aqui, o anjo já apareceu para você e te chamou assim: olha, você é um homem muito amado. Alguém aqui? Levanta a mão. Um anjo apareceu para você, mulher, menina, criança. Um anjo apareceu para você e disse: você, mulher, é uma mulher amada. Você, porque para mim, anjo nunca apareceu. Apareceu para alguém aqui? Apareceu para esse homem aqui. Um homem que orava. Mas apesar disso, foi para onde? Foi para a cova. Passou por luto. Passa. Amigo de Deus, gente, também sofre. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, gente, ele está dando a bronca aqui na igreja dele, que ele fundou. E ele está mostrando, sabe o quê? Cicatrizes do amigo de Deus que sofre. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes. Olha o sujeito das prisões. Ele não estava preso porque desviou dinheiro da merenda escolar. Ele não estava na máfia das ambulâncias. Ele não estava fazendo rachadinha de dinheiro lá como deputado, vereador. Ele não foi preso porque ele estava assaltando em mão armada, não, querido. Ele foi encarcerado por causa do evangelho. Alguém aqui já foi preso porque estava pregando o evangelho? Levanta a mão que eu quero conhecer você. Não, mas ele foi. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites, 5 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. E aí? Amigo de Deus sofre? Sofre. Sofre. O sujeito escreveu metade do Novo Testamento. Toda a doutrina cristã que nós temos hoje, doutrina, sabe onde é que está? Nas cartas que esse homem
Ele nos ensinou a lidar com o Espírito Santo. Ele nos ensinou a respeito dos dons. Ele nos ensinou a respeito de disciplina na igreja. Ele nos ensinou a respeito de oração. Mas ele é um homem que sofreu sendo amigo de Deus. Filho de Deus também fica doente. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 e verso 9, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele ensina sobre oração? Ensina. Mas ele ora 1, 2, 3 vezes, eu falo assim, você já orou para Deus continuamente vezes, diversas vezes sobre o mesmo assunto, já orou? Porque eu faço isso, eu oro por isso, eu falo com Deus, só mais uma vez, não fique irritado, lembra que a gente falou, lembra que eu combinei com o Senhor, lembra que eu pedi ao Senhor, lembra que nós tratamos a respeito daquele assunto, estou aqui de novo, sabe aquele espinho na minha carne, sabe aquele espinho que furou o meu sapato, sabe aquele espinho que me machuca, aqui o texto diz para me atormentar, você sabe o que é um tormento? É isso que ele tem, e Deus diz para ele assim, não vou te curar. O que era o espinho na carne do Paulo? Não sei. Mas você já teve uma ferpa ou farpa, se você é carioca, paulista, cada um chama de um jeito, que entrou na sua carne, e aí inflamou, aí você vinha com aquele negócio de tirar sobrancelha, não é isso? Como é que chama? Aquela pinça. E é só que já está inflamado, já tem pus ali, e você quer tirar aquilo. Isso já aconteceu com você? Você andando e mancando, atormenta, impede você de caminhar, de você seguir em frente, de você correr, de você fugir até. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Esse texto é um texto que é celebrado, porque ele vai falar por 32 versículos sobre a felicidade de quem tem fé. E diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 1. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Que a fé é a certeza daquilo que se espera e é o firme fundamento daquilo que se crê. E Hebreus 11, 6 diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se apresenta, se chega diante dele, deve crer que ele existe e ele premia, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aí ele começa falando e fala assim no verso 3. Abel pela fé ofereceu um sacrifício mais excelente. Ele diz o seguinte, olha, Noé prepara uma arca e ele salva a humanidade. E ele depois fica um tempo falando de Abraão, de Sara, e aí ele entra em outros nomes que nós amamos, Moisés, e levanta então nomes de pessoas famosas. Ele fala que farei mais, não farei de Gideão, de Sansão, de Daniel, de Davi, me falta tempo. Ele vai dizer no verso 32, me falta tempo. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Eles são os, sabe aquele cara, o sujeito da fé, está aqui, ó. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Tem uma versão que diz, houve, porém, mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Você sabia que dos 12 apóstolos, um se forcou, Judas, se perdeu, ganancioso, se perdeu. Trocou a vida eterna por moeda de prata. João morreu de velho, exilado na ilha de Pátimos. Os outros 10 foram martirizados. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Foram apedrejados, jogados em barril de óleo fervente,
foram martirizados, executados, os discípulos de Jesus. E aqui ele continua dizendo: alguns foram torturados, se recusaram a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Eu estou falando de crente de fé, hein? Eu não estou falando de gente que não tem fé, não. Eu estou falando de gente que está na galeria do povo da fé. Gente que tem fé sofre. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eu vou repetir, eu quero sublinhar aqui. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas tinham fé, mas não receberam. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, gente, quando nós estamos fracos, o poder de Deus, ele cresce em nós. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, esse apóstolo Paulo, que tomou 5 vezes chicotadas de 39, 40 menos uma, 39 chicotadas, 3 vezes foi futicado a vara, foi apedrejado, naufragou. Ele vai dizer que esse espinho na carne foi algo que ele orou. E Deus disse não. É por isso que ele vai repetir: diga ao fraco, eu sou forte. Agora, quando a gente sofre, vem um falso sentimento de abandono. E é falso mesmo, porque o sentimento é mentiroso. Isaías 49, de 14 a 16, diz assim: Sião, porém, diz, sabe quem é Sião? É a cidade de Jerusalém. Jerusalém está em cima de um monte chamado Sião. Então, quando Deus se refere a Sião, a uma cidade, está dizendo que a cidade inteira está sofrendo de abandono, inteira. Ele está dizendo: Deus nos abandonou, é por isso que nós estamos sofrendo. Aí Deus diz: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aí Deus responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Pastor, quando tudo vai mal, Deus me abandonou? Isso é um sentimento falso. Porque Jesus, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha coragem, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo? São. Então essa ideia de que a gente vem para Jesus, que nada de mal vai te acontecer, é mentira, gente. As coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. O meu filho também teve câncer, e eu li uns 20 livros sobre sofrimento. Eu li Porque Deus Não Faz Sentido, com James Dobson. Eu li Atravessar Problemas e Encontrar a Deus, do Larry Crabb. Eu li um livro, Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Eu li livros para tentar entender a razão do sofrimento. Sabe o que eu encontrei? Gente sofrendo sem resposta. Eu encontrei gente sem resposta. Deus, por que eu? Por que não esse vizinho miserável? Por que não esse político assaltante? Por que não esse assassino traficante? Por que eu? Por que o meu filho? Não tem resposta. Não é que você é ignorante, não é que eu sou ignorante. É porque não tem resposta. Jó, ele foi um homem que não blasfemou e adorou a Deus. É assim que a gente começou falando, não é? Agora vem cá. Que ele reclamou. Gente, ele reclamou demais. Ele amaldiçoou o dia que ele nasce. No desespero dele, ele fala assim: maldito o dia que eu nasci do ventre da minha mãe. E ele vai oscilando entre a esperança e a tristeza. Mas aí, de repente, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim,
ele se levantará sobre a terra. Ele tem um versículo que marca a minha existência em Jó. E ele fala assim, ele perde tudo, e os amigos de Jó são aqueles homens que vêm dizer, aconteceu com você porque você não orou, aconteceu com você porque você não lê a Bíblia, aconteceu com você porque você não jejuou, porque você não teve fé. Gente, amigo de Jó são os piores amigos que a gente pode ter, porque não são amigos, porque eles largam peso sobre os ombros de quem já está sofrendo. E tem uma hora que Jó se aborrece, e ele fala o seguinte para aqueles homens, ainda que Deus me mate, nele confiarei, ainda que ele acabe com a minha vida, eu vou confiar nele. E ao final, Deus não dá nenhuma resposta para Jó. A gente sabe o que aconteceu, porque por trás das cortinas do livro de Jó, teve um papo entre Deus e o diabo. E o diabo faz uma aposta com Deus, ó, ele vai te blasfemar de você, ele vai te amaldiçoar, ele vai te abandonar, então vai lá, tira tudo dele, tira a saúde dele, faz ele perder tudo. E Jó adora ao Senhor. Gente, parece fácil, mas não é não. Parece simples. Simples porque o espinho não está na tua carne, está na carne dos outros. Como diria a mamãe, pimenta no olho dos outros, é refresco. Isso não é nada, isso vai passar. Já já isso passa. Passa. Passa, isso passa. O luto não é a dor que se perde no tempo não, querido. Não passa. Mas Jó, ele vai falar o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, as pessoas falavam de você para mim. Agora, Senhor, os meus olhos te veem. Havia uma distância entre Jó e Deus, mas depois disso ele tem uma experiência. Ele percebe que o sentimento de abandono é mentiroso. Essa pergunta é uma pergunta que nem os discípulos sabiam responder. Não entendiam essa questão do sofrimento, não, gente. Mateus capítulo 16, verso 1, 21 a 23, Jesus está explicando para eles. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar. Espera aí, alguém já falou para você, você não entendeu? O que é que eu desenho? Jesus está explicando aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Isaías 53 diz que ele era um homem experimentado no sofrimento, homem de dores, que sabia o que era sofrer, homem de quem os homens viravam o rosto. Esse é Jesus. É necessário sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro chama Jesus à parte. Jesus, posso dar licença aqui, gente? Quero ter um minutinho de prosa com Jesus. Ele tira Jesus para uma conversinha a miúde. Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Deu uma bronca em Jesus. Tem gente que gosta de dar bronca em Deus. Tem gente que gosta de dar bronca em Deus. Como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Eu sei que você não está entendendo, Pedro. Eu sei que a dor que você está sentindo, eu sei que você não vai entender. Apenas confia. Ele diz assim, virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Às vezes Deus tem que explicar para a gente. E às vezes Deus explicando, a gente quer brigar com Deus. Por que que a gente sofre? Para ensino, por que que a gente sofre? Romanos 8, 28. Eu falei aqui, eu não quero que você está assistindo a gente se escandalize o que eu vou dizer. Eu não gosto desse versículo. Não gosto. Eu não estou dizendo que eu não creio, que não sei da verdade, estou dizendo que eu não gosto dele. Eu gosto de Romanos 8, 29. 8, 28 eu não gosto. Porque Romanos 8, 29 vai dizer o seguinte. Ele diz para mim e para você: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Você crê nisso aqui de verdade? Você crê nisso aqui? Que todas as coisas cooperam para o bem? O problema desse versículo aqui, ele é ser usado fora do contexto. É você estar passando uma dor, um sofrimento, aí vem um irmãozinho bem intencionado e vomita ele na tua cara. Não! Todas as coisas cooperam para o bem. Eu falei, meu irmão, pega esse teu versículo e se manda. Então quer dizer que perder coopera para o bem? Que sofrer coopera para o bem? Quer dizer que a dor que eu estou sentindo coopera para o bem? Mas o texto não pode ser tirado do contexto. Porque dos que foram chamados de acordo com o seu, existe um propósito aqui. Ganhar na loteria e ser curado é bem? É bem, pastor. Ficar pobre, perder tudo e não ser curado é bem? Não, isso é mal. Depende. Se você ficar rico e se te aproximar de Deus, concorreu para o bem. Se você ficar rico, esquecer de todo mundo e sumir da igreja, e se isso te desviar, te fazer ficar um soberbo, orgulhoso, e te afastar da igreja, isso não cooperou para o bem. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que existe um propósito, pois esse versículo eu amo, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe por que a gente passa por dores e sofrimentos? Existe um propósito de aperfeiçoar. Para a gente ficar igual a Jesus. Tudo que acontece na minha vida que me faz ficar igual a Jesus, pode ser bom, pode ser mal. Isso concorreu para o bem. Qualquer coisa que me faz ficar distante, diferente de Jesus, isso não cooperou para o bem. Por quê? Por que, pastor, que Deus não me ouve? Por que ele disse não? Preparando a gente para a glória. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participaram dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com Ele, com alegria. Sabe por que a gente sofre? Porque o sofrimento produz vida eterna. Não é fácil ouvir esse sermão quando você está sofrendo. A Aprovação é um livro que você lê de trás para frente. Infelizmente. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Que é isso, Paulo? Sofrimento leve? Sofrimento momentâneo? Lembra do cara? Ele viveu metade da vida dele na cadeia, tomando chicote, tomando surra de vara, sendo apedrejado, sendo perseguido. Perigos nas viagens, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos aqui, perigos ali, nudez. Ele está falando de leveza. Nossa, Paulo, que vida leve é essa que você está levando? Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê, pois o que se vê é transitório, e o que se não vê é eterno. Tudo isso aqui que você está vendo, olha para o lado aí, tudo que você está vendo, tudo, essa parede, esses instrumentos musicais, esse pastor que você vê aqui, tudo que você vê, que seu olho carnal vê, tudo isso vai passar. Passarão os céus e a terra. Vai passar. Vai acabar. Mas aquilo que você não vê, isso é eterno. O que você não enxerga, e o que você está sofrendo agora, está produzindo um peso de glória para você e de vida eterna. Eu vou encerrar. E vou encerrar com Abacuque, que diz: então escreva o que respondeu. O justo, lá embaixo, vive pela sua fé. Ele fala para mim: não viva por aquilo que você vê. Eu sei que você está decepcionado com o destino que eu dei. Sei que você está decepcionado com o sofrimento que você está vivendo. Mas o justo vive pela fé. E ele vai encerrar em Abacuque 3,
3, 17, 19, na verdade aí 16 também, porque ainda que a figueira não floresça, não vai ter doçura, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele tira os olhos da circunstância. Onde estava a esperança dele? Na figueira, na videira, na oliveira. Ele estava tendo esperança onde? Na doçura da vida, nas respostas dos seus investimentos. Ele estava botando esperança nos currais que podiam dar mantimento. Mas ele fala, ainda que eu perca tudo, eu não tenho o que comer, o que beber, o que vestir, ainda que o mal me toque e me leve tudo, eu não vou olhar para as circunstâncias. Isso não é fácil. Olha para mim aqui, eu queria, talvez você seja um novo convertido. A gente tem um casal aqui com uma dor que é intangível, assim, você não consegue imaginar. E eu quero ser bem franco com você. Se você está achando que a vida com Deus é moleza, não, vou para Jesus que agora vai ser tudo sopa. Eu tenho uma notícia para te dar. Você tem que ser macho de verdade. Jó foi um homem que foi macho de verdade. Paulo foi um homem que foi macho de verdade. Fred e Silvia são pessoas que estão sendo fortes de verdade. Todo mundo aqui já perdeu. As dores, para alguns são menos pesadas e para outros são mais. Só você sabe a dor que você sofreu. Mas existe uma promessa do Senhor que não está para essa vida aqui, está para depois. A promessa de Deus está ali, Apocalipse 21, de 3 a 5. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Eu quero fazer a pergunta para você de novo: até onde você quer servir a Deus? Até onde você vai? A pergunta é: e se Deus disser não para você, querido? E se aquilo que você pediu para Deus, aquilo que você sonhou com Deus, você sonhou com o fim da solidão, você sonhou com fruto no ventre, você sonhou com um ministério grande, com um trabalho abençoado, com um dinheiro na carteira, você abençoou com a alegria da família. E se Deus disser não para você? Você vai desistir? Vai? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu quero muito orar pela sua vida e pela vida de todos aqueles que nos acompanham, que são membros da igreja e que nesse tempo de pandemia não estão podendo estar com a gente. Quero muito orar pela tua vida, encorajar você. Encorajar você. Você não deve perder a esperança da alegria. Pastor, só pregou um sermão? Não. Mas você deve se encher de esperança, mesmo no meio da tribulação. Quando nós estudamos o fim dos tempos, nós pastores, tem essa matéria chamada escatologia. A gente ouve falar de grande tribulação. Alguns dizem assim: não, a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem a turma que diz: não, a gente vai ser arrebatado no meio. E tem a turma que vai dizer assim: não, a gente vai ser só no final. Que já emenda ali com o milênio. Você quer saber o que eu acho disso? Não sei.
Eu não sei. Eu não sei de verdade, eu sou ignorante, não já estudei. Eu sei pregar sobre antes, sobre no meio, eu sei pregar. A doutrina eu sei, mas o que vai acontecer eu não sei. Eu acho que a gente escapa. Porque Deus fala, será como nos dias de Ló. O que aconteceu no dia de Ló? Deus tira Ló, o juízo vem sobre Sodoma e Gomorra. Será como nos dias de Noé. Como é que foi o dia de Noé, gente? Deus pegou Noé, botou na arca, fechou a arca e veio juízo. Não foi, gente? Foi. Mas a gente tem que estar pronto para ir no fim. Porque se eu explicar para você de outra maneira, você vai achar que é de outra maneira também. A gente não pode desistir. Eu quero lembrar de Davi. Davi, quando perde o filho, ele diz, ele não virá a mim, mas eu vou encontrar com ele. A gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar. Eu não vou ser pastor dessa igreja para sempre, sabe por quê? Porque ou o Senhor vai me arrebatar, eu quero subir, aleluia. Eu espero que seja logo. Eu não estou preocupado para as contas de amanhã. Sabe por quê? Você fica aí preocupado. Deus manda o anjo tocar a trombeta, as contas ficam aí, teu cheque especial, a prestação do teu carro. Então eu confio num Deus que diz para mim, não temas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você quer hoje colocar tua confiança no Senhor, apesar das lutas, apesar das dores, das perdas, Deus, eu vou te servir para sempre. Podem me crucificar de cabeça para baixo, podem me apedrejar, podem me jogar num latão de óleo fervendo, podem me insultar, podem zombar de mim, eu posso perder tudo, eu posso perder minha família, eu posso perder meu emprego, eu posso perder meus negócios, eu posso perder meus sonhos, mas do Senhor eu não vou largar, eu não vou te abandonar, Senhor. Se você quer isso para a tua vida, bota a mão no teu coração, porque é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero ir até o fim, eu quero perseverar até o fim, até o fim. Deus e Pai querido, nós olhamos para homens e mulheres que vieram antes de nós, e nós não conseguimos nem medir, Pai, o sofrimento, a tragédia, o caos que eles experimentaram. Nós hoje olhamos para irmãos que choram, irmãos que clamaram ao Senhor, a igreja toda clamou ao Senhor, mas o Senhor disse não. Mas nós continuamos te amando por isso, porque nós queremos que o Senhor seja Deus na nossa vida. Sabemos que o nosso destino está nas tuas mãos. A tua palavra diz que o Senhor nos predestinou, é isso, para sermos iguais, conformes à imagem do teu Filho Jesus. E pedimos ao Senhor, Pai, não nos deixe enfraquecer, não nos deixe esmorecer, não nos deixe ficar pelo caminho, não nos deixe que nos tropeços, nas lutas, a nossa fé desfaleça, não deixe. Faz a gente olhar para esses heróis da fé, para os irmãos que hoje são heróis da fé, que nos impressionam, Pai, com adoração no meio da dor. Eu quero te adorar hoje, eu quero te bendizer hoje, eu quero louvar o teu nome. Eu quero dizer no mundo espiritual que eu confio no Senhor. Apesar de tudo dizer não, eu continuo confiando no Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor agora. Agora, Pai. Entregamos nosso coração ao Senhor. Colocamos à disposição que nós temos de te adorar nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Recebe, Pai, a nossa fé, recebe a nossa dor, recebe a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Deus abençoe a todos. Você que não é membro da igreja e que quiser ser membro dessa igreja, ainda que seja distante, existe um link embaixo dessa mensagem chamado Rota Membresia, a direção da membresia. Você vai clicar, vai preencher, um dos pastores da igreja vai entrar em contato com você, o pastor Paulo vai entrar em contato com você, ou um dos pastores que ele designar. Existe um caminho de discipulado nessa igreja, que você deve seguir.
para que você entenda quem nós somos e para onde nós estamos indo, para que a gente possa ir juntos e não ficar desviando do caminho. Nós temos um destino para tomar. Pastor, eu não concordo com isso. Não tem importância. A igreja tem um monte de igreja por aí, mas se você quiser ser abençoado aqui, caminhe com a gente. Você que quer ser batizado, já avisei aqui, nós vamos fazer batismos em novembro, após o aniversário da igreja. Vamos só definir a data, tá bom? Só definir a data. Corre, pastor Paulo só pode levantar a mão, todo mundo olhar para o pastor Paulo, está ali, ó, aquele moço de camisa azul no fundo, está ali. Pastor Paulo, eu quero ser batizado. Dá tempo, não dá, pastor Paulo? Da gente preparar? Você vai ser batizado também. Amém? E quero pedir por último, vocês não se esquecerem, o templo vai passar por uma higienização aqui, a gente higieniza tudo, então a gente precisa sair o mais rápido possível, que você puder, não precisa também sair aí correndo, mas o mais rápido que você puder do tempo. Se você quiser aqui ainda vir cumprimentar o Fred e a Silva, eles estão aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos, levante sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus, amém. À noite tem culto às 19 horas e agora você sabe, não precisa mais fazer inscrição, tá bom? Deus abençoe, vão em paz em nome de Jesus.